Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo. Está começando a segunda etapa da transformação, uma jornada no empreendedorismo social. A transformação é uma formação livre e gratuita elaborada para apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de impacto socioambiental, que vai desde a ideia até a hora de planejar a escala do impacto. Para acessá-la, basta entrar no site jornadasocial.com.br, fazer o cadastro e começar a utilizar o conjunto de ferramentas, e-books, vídeos, podcasts e agora entrevistas como essa que a gente vai ter hoje. Todo esse material vai te conduzir pelas etapas necessárias para a organização da sua iniciativa de impacto positivo. Eu sou Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, que é a organização da sociedade civil responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin e também idealizadora da transformação. Olá, tudo bem? Eu sou Aurélia Mello, diretora de Pesquisa e Inovação da Vigas Colab e parceira técnica do Instituto Sabin na realização da transformação. E, Gabriel, vamos aproveitar aqui o espaço e explica para os nossos ouvintes, para os empreendedoras e empreendedores que vão nos acompanhar, que aqui é essa segunda etapa da transformação. Boa, Aurélia. Então, Qual a que é a nossa intenção proposta? Boa, Aurélia. A intenção nossa é aprofundar o desenvolvimento da iniciativa de impacto socioambiental positivo, que já está em andamento para você, empreendedor, empreendedora de primeira viagem, que está naquele início, naquele processo de ideação e de modelagem do seu negócio. A gente está fazendo isso por meio de conversas com empreendedores de impacto do Brasil, de várias partes do país, que vêm aqui e compartilham conosco experiências, aprendizagens, insights, dicas, enfim, tudo aquilo que a jornada deles ensinou a eles. Então, nada melhor do que a gente aprender com quem está realizando as mudanças sociais no nosso país e quem sabe como é que as coisas acontecem além da teoria. A gente esteve aqui na última conversa, por exemplo, com a empreendedora de impacto Bárbara Pacheco, aqui do Distrito Federal, e com ela, por exemplo, a gente aprendeu muito sobre comunicação e vendas em negócio de impacto. Para quem não sabe, a Bárbara lidera a Verde Novo Sementes Nativas. E nós vamos continuar na live de hoje nessa pegada aqui de compartilhamento de experiências, né? E hoje, gente, a gente vai te levar lá para a última etapa da jornada empreendedora, que é aquele momento em que o empreendedor, a equipe empreendedora, decide escalar o negócio, escalar o impacto positivo, ou seja, levar esse impacto para mais pessoas e para mais lugares, não é isso? É isso que a gente acaba desejando, né, Aurélia? Que toda iniciativa de impacto ela alcance cada vez mais pessoas e gere cada vez mais resultados sociais. Afinal, a gente está num país continental com muitos problemas, muitos desafios que acabam desafiando esses empreendedores, né, trazendo uma complexidade, uma dimensão bastante impactante. E além de um país continental, a gente está num país com uma diversidade enorme. A gente sabe que cada região tem as suas características, as suas particularidades, e mesmo dentro de uma região, né, gente? Os estados são bem diferentes entre si. Então, a gente sabe que dá um trabalho escalar bastante, fazer com que o negócio performe em outros lugares com a mesma eficiência, não é? E com sustentabilidade financeira, isso? É isso, Aurélia. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu e nem a Aurélia, né? A gente convidou uma pessoa especialista em escalar impacto, uma pessoa muito experiente, muito antiga no ecossistema de impacto no Brasil, que é o Gustavo Fuga, fundador e CEO da For You Two Idiomas. Olá, Gustavo, bem-vindo. Oi, Gabriel. Oi, Aurélia. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal que está aí assistindo a gente também. Muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar e aprender um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu sou mega fã, gosto muito, aprendo muito todo dia e, enfim, adoro falar sobre isso, então estou em casa aqui. Maravilha, Gustavo. Eu já começo agradecendo o seu tempo. A gente sabe que o tempo do empreendedor social é um tempo que ele acaba tendo que multiplicar. São muitos pratinhos para manter rodando, para que nenhum caia e quebre. E para falar da For You Two Idiomas, né, Gustavo, acho que vale importante a gente começar falando um pouco de você, né, a pessoa física por trás. Então, começa falando um pouco assim da sua jornada pessoal, acadêmica e profissional, como ela te conduziu até o dia de hoje com a For You Two Idiomas. Boa, acho que tem começado do início, né? E acho que, no meu caso, eu preciso falar um pouco dos meus pais, né? Minha mãe de Santo André, meu pai do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, onde eu nasci. E eu gosto muito de começar ali, porque eu acho que o lugar onde a gente nasce, muitas vezes ele pode indicar muito sobre a gente. No meu caso, ele indica.
Então, por ter nascido num bairro do subúrbio, periférico, como tantos outros do Brasil, eu, apesar desse ambiente muito difícil, eu tive vários privilégios muito grandes. Eu acho que ter uma família, ter um pai, uma mãe, uma família estendida que sempre valorizou a educação, que sempre discutiu questões sociais, que sempre trouxe esse assunto, acho que fez toda a diferença. E, naturalmente, desde o início ali da minha vida, que eu me lembro, que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de assuntos sociais e disso, ao mesmo tempo que eu tinha muita proatividade, eu era uma pessoa que gostava de criar, de fazer isso desde a escola. Então, na minha cabeça, eu decidi estudar economia. Eu achei que a economia podia me dar um pouco dessa visão social mais aprofundada, principalmente entender por que a desigualdade é essa coisa tão gigante e até hoje muito problemática no nosso mundo e no nosso país. E aí eu vim para São Paulo, entrei na USP, comecei a estudar economia e minha jornada empreendedora já começou ali, no primeiro ano de faculdade, isso há 12 anos atrás, né? Então, esses assuntos todos que a gente vai discutir aqui hoje, que está discutindo, estavam muito começando no mundo, né? Era muito uma lógica ainda muito dividida entre o que a empresa faz, o que a ONG faz, o terceiro setor e o governo. Coisas híbridas existiam, mas eram muito incipientes. E ali, com 18 anos de idade, eu já resolvi criar a escola. Eu resolvi criar a For You Too na época. A gente vai falar um pouquinho, a gente está passando aí por um rebranding, depois a gente pode falar um pouco mais. Mas a gente, desde aquele momento, eu já entendia que tinham vários problemas sociais, e a educação sempre foi uma coisa que me tocou muito. E aí a gente resolveu encarar esse problema do ensino de inglês no Brasil. Então, foi assim que a coisa começou, né? Um problema que eu passei, que todo mundo da minha família também passou, muitos ainda passam. Então, acho que por uma dor pessoal, por uma série de inspirações ali próximas dentro de casa, eu resolvi usar aí a minha habilidade, meu tempo, minha disposição, minha energia para tentar resolver esse problema. E aí começamos sem experiência, sem dinheiro, sem networking, sem cursos, sem nada, mas com muita vontade, com muita garra, né? Então, esse foi um pouquinho do nosso início, assim, acho que é um pouquinho da minha trajetória, pelo menos até criar, né? E aí depois, claro, depois de começar o negócio, enfim, me formei na USP, fui fazer um mestrado lá também, me formei orientado pela professora Graziella, que é uma grande amiga, uma grande referência para todo mundo aqui no nosso setor no Brasil. E hoje, além de ser um empreendedor ali, junto com um time incrível de liderança, eu dou aula na FEI sobre esses assuntos, né? Empreendedorismo social, startup, finanças também, e em alguns outros cursos, muita palestra, muita mentoria, consultorias também, apoiando negócios a sair do zero ali até o estágio que o empreendedor, a empreendedora queira. Então, esse assunto para mim é muito legal. Poxa, que legal. Estamos, então, entre três professores, né? Professora Aurélia, eu também sou professor, e professor Gustavo. Não sabia, Gustavo, que você estava também na academia, assumindo também essa posição, esse papel. Para quem não conhece, a Grazi, que ele se referiu, a professora Graziella Comini, é uma professora referência no Brasil quando se fala em negócio de impacto social, e ela participou, inclusive, da minha banca de qualificação do mestrado também. Ela teve um papel muito importante na minha formação. Quando eu escrevi meu primeiro livro, lá em 2015, também ela foi uma pessoa que me incentivou muito, enfim, uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim como a professora Aurélia, que eu estou dividindo esse espaço aqui agora. Para quem está chegando agora, né, nessa nossa... Para quem está chegando agora assim na nossa live, o Gustavo trouxe muitos elementos de comportamento empreendedor e de motivação para empreender. Se você quiser assistir as lives anteriores, você vai ver que a gente trabalha muito isso, principalmente na segunda live, do que leva uma pessoa a empreender com impacto e de quais são as competências, as habilidades, os conhecimentos necessários para esse movimento inicial que ele falou lá atrás, né, de muito sem apoio, sem network, sem dinheiro, sem conhecimento, sem curso. Ele foi lá e fez, e tem feito aí há muito tempo. O Gustavo é um empreendedor, como a gente brincou aqui, um dinossauro, né, do impacto, das antigas, das primeiras turmas. Sempre que ia participar de evento, estava lá a For You Too falando, é uma grande referência para o ecossistema. E aí, então, a gente pode aprofundar agora um pouco, Gustavo, no modelo de negócio da For You Too Idiomas.
E aí também, talvez lá no finalzinho, você pode falar um pouco do processo de rebranding que vocês estão passando. Se você fosse explicar assim, para uma senhora numa fila de supermercado o que faz a Fortwo Idiomas, como você explicaria? E depois você pode entrar em detalhes para nós. Legal, Gabriel. Tem que começar pelo problema. E o problema é que ele é meio óbvio, ele é conhecido de grande parte dos brasileiros. A nossa educação no Brasil formal é muito ruim, tem muitos problemas. E um desses grandes problemas é o ensino de inglês. Por diversos motivos que eu poderia ficar horas aqui falando, mas no geral, quase qualquer brasileiro sabe o quanto que é importante aprender inglês e o quanto que também aparenta ser muito difícil, o quanto que a escola tem dificuldade em fazer isso. E o ponto-chave é que quando a gente olha para quem fala inglês no Brasil, como grande parte dos níveis educacionais formais, a gente está falando de uma elite. E estamos falando de menos de 10% da nossa elite que fala inglês. Então, quando a gente olha para a classe C, D e E, para os mais pobres, para os periféricos, para a população minorizada, esse número é muito baixo. E aí a gente está falando de uma habilidade, como quase tudo em educação, que abre muitos caminhos e fecha muitos caminhos também. Profissionais, pessoais, acadêmicos, enfim, sociais. Então, o que a gente faz, explicando da forma mais simples, a gente criou o curso de inglês mais barato do Brasil e a gente se propõe a ser o melhor. Então, focado nesse público, focado em ensinar pessoas que muitas vezes tiveram déficit em português, pessoas que acham que o inglês é muito difícil, que estão muito velhas ou estão muito novas, ou que já tentaram muito, não conseguiram. É o caso de muita gente que a gente conhece aqui. Então, a gente criou uma metodologia própria e um modelo de atuação próprio para conseguir fazer isso barato, bom e escalável. Em resumo, conseguir fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Não é fácil. Podemos falar bastante sobre isso aqui. Acho que é um dos temas, principalmente esse terceiro ponto da escala. Mas, num resumo muito grande, a gente criou esse modelo para conseguir resolver esse problema de muitas pessoas, mas com um olhar individual. Escalando, mas olhando ali para cada um dos aluninhos. Cada um aprende de um jeito. E aprender inglês abre muitas portas. Essa é a nossa crença e isso tem se mostrado muito verdade. E aí, enfim, aprofundando um pouquinho aqui, até trazendo o ponto do... Desculpa, Aurélia, está com um delayzinho, mas pode perguntar. Não, bacana. Eu queria justamente pegar nesse ponto aí que tu trouxeste, né? Que assim, a gente teve aí uma grande caminhada para chegar num curso que fosse o melhor, né? E que fosse a um preço super bom. E aí a gente foi até a escala. Então, vamos pegar aqui na escala. Quando é que vocês sentiram que vocês poderiam escalar o negócio de impacto? O que é que levou vocês a isso? Eu sempre quis. Durante os primeiros 2 anos do negócio, estou falando de 2012, gente. E, de novo, eu tinha 18 anos também, então tem uma limitação ali de experiências, de vivências. Mas, de outro lado, tinham várias vantagens. Porque esse idealismo, essa até inocência que o jovem muitas vezes tem, e conforme vai crescendo, às vezes acaba perdendo um pouquinho, a gente tinha muito. E eu gosto de pensar que eu ainda tenho. Só que naquela época, e hoje ainda isso acontece, eu acho que eu vou trazer um ponto central aqui do nosso debate, crescer, a palavra ambição no nosso setor, impacto social no geral, no terceiro setor, eventualmente até governo, setor de impacto, a palavra ambição é quase uma coisa assim, quase um pecado. Porque a ambição está muito associado a um ganho próprio, né? Uma ambição pessoal. A ambição do Gustavo, que o Gustavo quer e como o Gustavo vai ganhar nessa coisa. E então, durante muito tempo, nesses primeiros 1, 2 anos, de alguma forma eu camuflava essa ambição que eu tinha, porque eu não conseguia dar nome para isso. Pegava mal, muitas vezes era visto como feio. Se está crescendo, vai perder o impacto. Se está ganhando dinheiro, o impacto está sendo jogado de lado, que a gente chama aí na academia de mission drift, uma derrapada da missão. Cresceu, vai derrapar a missão.
perde foco. Por quê? Porque isso já aconteceu muitas vezes. E é justo a gente ter uma lente crítica e ficar de olho. Mas durante 2 anos, eu fiquei diminuindo um pouco a minha ambição explícita, guardando aqui dentro. Até que um senhor veio ao Brasil, o senhor Muhammad Yunus, Nobel da Paz, primeira vez que ele veio no Brasil, está voltando agora, inclusive. E eu fui num evento dele, contei um pouco sobre o negócio, e eu não me esqueço uma coisa que ele me falou, que era relacionada à ambição social. A gente precisa de uma ambição social. A gente tem que ter essa ambição, essa vontade realmente mesmo de mudar as coisas em escala, de crescer, de provocar, de se estimular. E aquilo foi quase como um alívio. Eu falei, cara, é isso, eu posso querer sim crescer. E muita gente questionava, muita gente, e no setor mesmo, muita gente questionava, porque quando você fica pequeno, você tem um controle de tudo, tudo fica bonitinho, você arruma toda a sua lojinha, fica tudo arrumadinho, é bonitinho, mas é bonitinho ali naquele bairro, e não tem nada de errado com isso. Tem empreendedores que querem ter o seu pequeno, que funcione bem, e a gente precisa disso, tá? Não me entendam mal, a gente precisa que seja a sua ambição, seja ela qual for. Se for ser um negócio mais local, precisamos. Se for um negócio gigantesco, global, maior, não importa. A gente precisa dar vazão a isso. Por um tempo eu não dei, conhecendo o Yunus eu consegui, acho, liberar um pouco isso, que sempre teve dentro de mim. Então, acho que, claro que com o tempo, com a maturidade, a gente vai entendendo que é aquela história, cada escolha é uma renúncia. Crescer muito, tentar uma ambição muito grande, tem um custo. Mas ser pequeno também tem. A questão é qual custo que você quer pagar. Eu escolhi pagar o custo de tentar um movimento maior, usado e tudo mais. E nem tudo são flores, nem tudo também enfim, são desafios, muitos aprendizados, com certeza. Espero poder compartilhar um pouquinho deles assim, mas eu acho que eu quero trazer um pouquinho dessa provocação aqui, porque a gente não pode camuflar a nossa ambição, seja ela qual for, porque não é só a nossa ambição, é uma ambição social, é uma ambição de se revoltar com os problemas sociais que acontecem no nosso país, continuar tão revoltado quando eu era adolescente, mais rebelde, manter essa chama dessa revolta, porque eu acho que isso tem uma potência muito grande de mudança, para a gente não se acomodar, achar que porque a nossa realidade pode estar um pouco melhor, que os problemas sociais não estão aí crescendo dia após dia, porque estão. Então, acho que isso é uma coisa que eu tento me lembrar todo dia e lembrar exatamente do porquê que a gente começou isso, porquê que a gente, de tantas coisas que a gente podia fazer na nossa vida, a gente resolveu fazer isso. Um exercício constante aí de lembrar o porquê, né? Acho que isso é sempre muito, muito importante. Muito bacana, Gustavo, essa ideia da ambição social, né? Da vontade de querer resolver os problemas desse país, como o Gabriel já colocou, né? Um país continental, um país tão diverso. E a gente vê muito no empreendedor social essa culpa, né? Essa culpa e essa resistência, às vezes, até em relação ao nome empreendedorismo, né? Eu sempre acho assim que quando a gente fala em empreendedorismo e fala em empreendedorismo nesse campo, parece que a gente é aquela assim, né? Vamos fazer tudo pelo lucro, não importa o quê, ou então estou usando essa questão social, né? Então, que bom você trazer essa ideia, né, que aprendeste com o Yunus e compartilha aqui conosco sobre a ambição social, a ambição de querer resolver esses problemas, né, que afastam as pessoas de tantas oportunidades, né, e de tantas possibilidades que o ser humano tem. Mas eu queria compartilhar aqui com os nossos empreendedores, as empreendedoras que estão nos ouvindo, alguns números sobre os negócios de impacto socioambiental do Brasil que conseguem chegar nesse estágio de escala. E esses números vêm lá da Pipe Social, dos levantamentos, dos mapas de negócios de impacto que a Pipe Social tem. E se você ainda não conhece a Pipe Social, entra lá, Pipe Social, joga no Google, é a nossa vitrine de negócios de impacto socioambiental no Brasil, né? Então, querer saber onde é que eles estão, o que eles falam, a Pipe Social é um excelente portal para isso daí. Então, e ela faz mapeamentos, né? E estuda esse campo a cada 2 anos. O primeiro mapeamento
da Pipe foi feito em 2017. E, naquele momento, foram mapeados 579 negócios de impacto socioambiental. E olha só, gente, desses 579 que, em 2017, foram levantados pela Pipe, 13% destes negócios, ou seja, 76 negócios, afirmavam que estavam na fase de escala. 2 anos depois, a Pipe realiza o segundo estudo, o segundo mapa, em 2019, e aí nós já temos de 579 negócios, a gente passa para 1.002 negócios mapeados. E destes, 9%, ou seja, 90 negócios afirmavam que estavam na fase de escala. 2021, terceiro mapa dos negócios de impacto, nós já temos aí 1.272 negócios de impacto socioambiental mapeados, e destes, 4%, ou 50 negócios, afirmaram que estavam na fase de escala. Nós estamos aqui esperando o quarto mapa, né, que também tem o patrocínio do Instituto SEIB, e aí vendo como é que esses números de escala aumentam. Mas a gente pode perceber que os negócios, o número de negócios de impacto vem aumentando, mas a escala, esse momento de escala, traz desafios, né? E talvez um deles esteja ligado exatamente a essa questão de entender, olha, por que a gente vai escalar, né? Além de outras questões que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa live. Boa, Aurélia. A gente, só para quem está nos escutando ou assistindo agora, a gente gravou esse episódio em outubro e estamos há 2 semanas do lançamento do mapa 2023. Então, provavelmente, quando você assistir esse episódio, você já vai ter acesso a esses números de 2023 que a Aurélia trouxe atualizados. E aí, Fuga, eu vou começar, então, fazendo um gancho que eu acho que você já trouxe muito bem, né? Quando fala de ambição social, existem negócios de impacto que têm capacidade de escala e negócios de impacto que talvez não tenham essa capacidade. E aí a minha pergunta é, todo negócio de impacto deve escalar? Quais são os casos que a resposta é sim, e existem casos que não? Ou seja, como é que você entende essa questão de escala no universo de impacto amplo? Boa. Não acho que todos devem. Para mim, o critério é o que os fundadores querem, só. Só. Não importa o setor, não importa o modelo de negócio, tudo isso muda, gente. Todos os problemas sociais que a gente está falando, no geral, aqui, são problemas gigantescos que caberiam alguns unicórnios, algumas empresas de mais de $1 bilhão. Ou seja, a gente costuma, no mundo das startups, pegar ali São 3 critérios para o investidor escolher se ele vai investir ou não numa startup. O primeiro e mais importante são os fundadores. O segundo é o mercado. Como o mercado é grande, tem oportunidades. E o terceiro é a ideia, o modelo de negócio. Da decisão de um investidor, vamos supor que eu sou investidor e eu estou avaliando ali o Gabriel na ideia dele, 10% só da minha decisão é a ideia. 20% é o mercado, o problema que ele escolheu. E 70% é ele. Gabriel, quem que são seus co-founders, fundadores? A Aurélia, tua sócia, eu gosto dela, eu gosto do Gabriel. 70% da decisão é isso, 20% do mercado, 10% é a ideia. Ou seja, você usar como justificativa que a minha ideia não é escalável. Troca a ideia, troca o modelo de negócio. Se o problema que você quer resolver está claro, ele provavelmente é muito grande, porque é um problema social no Brasil. Por trás de problemas sociais no Brasil, quase todos têm um mercado consumidor muito grande, seja direto do cliente, seja do governo. Então, assim, eu já apoiei mais de 50 negócios de impacto, ONGs que estavam virando, ou startups que queriam migrar para impacto, ou seja, a gente estando ali no meio, a gente consegue puxar empresa que quer inovar também, eu acabei apoiando, nos mais diversos modelos, nos mais diversos perfis. Quando dá certo, quando dá errado essa escala? Quando o fundador quer muito, quando não quer. Não é uma questão de querer só, tá? Óbvio. Mas esse é o primeiro filtro. Então, não é que isso basta, aquele papo de querer vai dar certo, não é. Estatisticamente, não é isso. A chance de dar certo é muito baixa em qualquer negócio, ponto. Mas o primeiro filtro, o primeiro gate ali, o portão para que isso aconteça, é exclusivamente perfil dos fundadores. Não só querer, mas também se preparar para.
porque às vezes você acha que quer escalar ou acha que não quer escalar, mas porque você não tem referência, porque você não tem ali coisas para se inspirar, ou negócios pequenos que são muito legais para você se inspirar, ou outros que estão dando muito certo, ou muitas vezes porque faltam mentores que passaram por essa jornada e que vão conseguir te apoiar ali. Então, eu acho que, para mim, essa é a forma de responder mais simples, nem todos precisam ser, de maneira nenhuma. Ao mesmo tempo que nem todo mundo precisa ser empreendedor social, também de maneira nenhuma. Se você quiser, você precisa tentar. Bacana, Gustavo. Eu vou pegar aqui esse teu ponto sobre o fundador, o empreendedor querer escalar. Tem o querer escalar, mas também tem alguns aspectos técnicos, né, do momento do negócio e pontos de atenção que a equipe empreendedora, o empreendedor, a empreendedora devem atentar, né? Eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco quais, na sua opinião, são estes pontos. E mais, a gente está aí acompanhando a história da For You Too e sabe que ela está em 6 estados brasileiros, isso? Qual é que foi a estratégia que vocês utilizaram para chegar nesses 6 estados brasileiros, né? E como é que vocês chegaram a definir que vai ser essa estratégia ou não? Porque a gente sabe que tem vários caminhos. Então, como é que foi no caso de vocês? Legal. Vou nessa aqui já daqui a pouco, mas indo ali para a primeira, Aurélia, só me relembro qual que foi a primeira, que eu foquei um pouco na segunda ali dos 6 estados. Tá. Quando é que o negócio está pronto para escalar, em termos técnicos, e quais são os pontos de atenção? Então, no primeiro momento, né? Estou pronto, por que é que eu estou pronto? Né? Como é que a gente entende isso do técnico do negócio? Legal. Tem o quando está pronto. Tem um termo, eu gosto de pegar muita coisa de referência do mundo das startups. Muita coisa eu pego do terceiro setor, mas quando a gente fala de growth, crescimento, expansão, eu gosto de me emprestar muita coisa que a galera está fazendo no Vale do Silício, aqui no Brasil mesmo e no mundo todo, para crescer esses negócios startups, né? Tem que ter muito cuidado quando você importa esse tipo de coisa, tem que tropicalizar muita coisa, tem que adaptar muita coisa, tem muita coisa ali que não é tão legal, mas o que eu vou pegar emprestado aqui do mundo das startups é um conceito que a gente chama de PMF, Product Market Fit, em inglês. A forma como eu gosto de explicar isso é quando o teu produto encontrou o mercado e deu match. Então, os dois no Tinder, se encontrou, achou legal, bacana, deu match, começou a namorar. É o tal do Product Market Fit. Na prática, o que é isso? Como empreendedores, a gente vai escolher um mercado, um problema, para atuar, para resolver. E aí a gente vai tentar achar um produto, um serviço, alguma solução. Só que a gente vai ficar trocando essa solução um tempão, tentando encaixar ali para o mercado. Às vezes a gente vai mudar um pouquinho o mercado. Não, ó, eu comecei a minha ideia achando que eu ia vender para governo. Mas não, na verdade é melhor vender para o Instituto Saving, que eles pagam, vai ser mais fácil do que vender para o governo. Opa! Ou não, é melhor vender direto para o negócio de impacto que vai estar lá na ponta. Ou seja, você pode ir mudando um pouquinho o seu mercado, adapta um pouco o seu produto, até você chegar no ponto que dá match. Quando que dá match? Quando você já consegue ver que os seus primeiros clientes já estão tendo um nível de satisfação bacana, estão começando a indicar, daqui a pouco o Instituto Saving indica para um outro instituto parceiro, que indica para um outro, e aí, opa, está começando a chegar no tal do PMF, Product Market Fit. Chegou ali, é o momento que, para chegar lá, provavelmente você teve que personalizar muita coisa do seu negócio. Talvez o Instituto Saving, quando o cliente se adaptou, deixou, eles queriam muita mudança, e você fez. Aí a Aurélia foi te contratar, ela falou, mas eu não queria aquilo que tem lá naquele que você vendeu, eu quero assim. Aí você muda um pouco de novo. Aí você tem um terceiro cliente, você muda um pouquinho de novo. Até que você consegue ver que, opa, de todos os meus clientes, todos eles têm isso aqui em comum. Opa, tem algo aqui que é uma dor que é de todos. Tem um pedaço que é personalizado, mas tem um pedaço que é geral. Quando você descobre esse pedacinho geral, muitas vezes é ali que você vai tentar explicar, que você vai tentar escalar.
né? O grande desafio é que crescer um negócio, no geral, aumenta a complexidade. A nossa grande balança aqui é, quanto mais se crescer, mais complexidade. Por que as startups fazem isso muito bem no geral, quando dão certo? Porque elas crescem, mas a complexidade delas cresce, mas cresce assim, ó. Enquanto elas estão crescendo o número de clientes assim. Então, a gente, como negócio, empreendedores sociais, a gente precisa justamente encontrar alguma forma de crescer o nosso número de clientes, de beneficiários, de receita, mas sem a complexidade aumentar absurdamente. Porque senão você está crescendo problema. Que aí é o desafio clássico também do empreendedor social, que muitas vezes por vaidade, e eu posso falar isso não numa posição julgadora, porque como se isso fosse muito distante, isso é generalizado. Muitas das minhas decisões, quando eu olho para trás agora, eu vejo que foram decisões baseadas no que a gente chama de métricas de vaidade. E, gente, isso aqui não é um pecado, ai meu Deus, nossa, então todos os empreendedores, todo mundo faz isso. A vaidade ela é importante para a gente também, mas ela tem que ser um elementinho aqui, que em alguns momentos ele descalibra. Então, muitas vezes o empreendedor social quer expandir antes, como foi, eu acho, o meu caso, por uma métrica de vaidade, de mostrar, estou em vários lugares, tenho muitos funcionários, essa é uma ótima métrica de vaidade que a gente acha, nossa, tenho 200 funcionários, eu falava com a boca cheia, e é legal, é muito bom, né? Pô, é prazeroso você poder estar ali, né? Um time bacana, mas muitas vezes essas métricas de vaidade, quantos likes eu tenho, quantos seguidores, mas meu Instagram é tão pequenininho, nossa, então meu negócio é pequenininho. Métricas de vaidade, o meu logo é mais bonito, meu site é mais feio, não sei o quê. Métricas de vaidade. No final, a gente resolveu o nosso problema, resolveu o produto, encontrar um produto e chegar no tal do Product Market Fit. Chegou, aí sim, se encontrou o que tem em comum, aí é um bom momento para você não escalar problema, mas escalar solução. Né? Então, enfim, resumindo aí uma coisa que é um pouquinho mais complexa, mas eu espero que tenha feito sentido. Aurélia, vou assumir aqui, eu vou retomar um pouco, Fuga, os 6 estados brasileiros que vocês estão. Seria legal se você falasse e aí nos contasse. Então, qual foi a estratégia que vocês usaram para chegar? Né? Dando um spoiler aqui para a galera, eu sei que vocês iniciaram ou estão com franquia, não sei se essa estratégia é exclusiva, mas queria que você falasse um pouco sobre os estados, se essa estratégia foi a única, se ela é exclusiva, se existe outra, e o que basicamente é essa estratégia dentro de um universo de impacto social. Maravilha. Como a gente tem 12 anos, as estratégias são múltiplas, testamos muita coisa, várias. E hoje a gente tem basicamente 3. Então a gente começou com escolas próprias. Então a gente montava uma escola física. A primeira foi no bairro do Capão Redondo, aqui em São Paulo, depois do Campo Limpo, no Jardim Ângela. A gente foi crescendo, chegamos em 10 escolas em São Paulo. Foi o nosso primeiro processo, todas próprias. Aí a gente considerou que a gente chegou no nosso Product Market Fit. Conseguimos abrir uma escola e ela consegue ser lucrativa. Estamos na Grande São Paulo. Vamos para outros estados. E aí a gente foi, ainda como própria, para outros estados, testamos, aprendemos, erramos bastante coisa, tentamos ajustar. Quando a gente achou que estava ajustado, vamos franquear. Aí modelo 2. Alguém que quer ser empreendedor social, mas não quer começar do zero. Não quer, né, passar por 10 anos que a gente levou de... 10 não, né? Até abrir ali por uns 6 anos, mais ou menos, validando tudo muito bem para poder escalar. Quer fazer isso com menos tempo, talvez não tenha um perfil igual ao nosso, quer ter um negócio local ali, com muito impacto na região. Encontramos dezenas desses empreendedores, fizemos uma seleção muito concorrida, e conseguimos chegar em alguns nomes e abrimos essas escolas. Acabou que veio a pandemia quase no mês seguinte ali, da abertura de muitas dessas escolas, então isso acabou impactando demais o nosso processo de crescimento, mas essas escolas conseguiram se recuperar. Então esse é o nosso modelo 2, que é o modelo de franquia de impacto, que a gente chama. Tá? Depois podemos falar um pouco mais sobre isso. E o terceiro modelo, que é o que mais tem crescido, que é o modelo B2B.
empresas, institutos, ONGs, escolas batem na nossa porta e falam, cara, eu tô com esse problema de inglês aqui para os meus colaboradores. Eu sou o grupo Sabin está expandindo, o time precisa falar inglês, mas só um ou outro fala, eu preciso que mais pessoas falem. Ó, vem, me contrata e eu presto essa solução para todos os times, desde o estagiário, desde o terceirizado até o CEO, a CEO, todo mundo que precisar, com produtos específicos. Então, é uma solução única de todos os idiomas para qualquer nível dentro de empresas, ONGs e fundações. Muitas fundações olham para a gente e falam, eu tenho um programa aqui de educação para adolescentes, para idosos, para crianças, que eu queria botar o inglês. Porque só ajudar eles a programar, a virar desenvolvedores, ajuda, é legal, mas eles precisam do inglês, senão eles não sobem na carreira. Às vezes a gente tem clientes, grandes fundações, grandes institutos e grandes empresas também que estão ali especializados em ajudar o público deles em alguma coisa. Só que para eles darem inglês direto é muito complexo, de inglês é muito específico e a gente já tem todo um formato para ser o parceiro ideal e agrupar ali. Então hoje a gente tem ainda uma escola própria, modelo de franquia e o B2B, que é o que tem puxado muito a expansão. A gente abriu depois de um tempão sem abrir novas franquias. A gente abriu agora. A gente está aberto 4 vagas. Até aproveito para abrir o convite para a galera. 4 vagas em qualquer estado do Brasil, qualquer cidade do Brasil, quase. Se tiver alguém aqui que tem interesse, a gente tem 4 posições abertas para franquias para abrir ainda esse ano. Então, fica aí o convite também, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse modelo. Poxa, eu acho que você super antecipou a pergunta que eu estava preparando aqui, ô Fulvio, que é a seguinte: vamos fazer um recorte nas franquias de impacto, que é o nosso tema, né? E aí eu acho legal também, talvez, você falar um pouco sobre as métricas de impacto, quando a gente usa essa palavra num negócio. Mas a pergunta não é essa. A gente vai falar de métricas de impacto, mas a pergunta é: quais são os critérios que vocês utilizam para escolher um franqueado de impacto em uma cidade? E eu, por exemplo, também eu sou daqui de Brasília, né? O que eu tenho que observar para de que forma eu tenho que me preparar para então trazer uma For You To para Brasília? Se eu sou apaixonado por educação, sou apaixonado por impacto, sou apaixonado por empreendedorismo e confesso que quando eu vi vocês falando lá atrás, vamos começar com franquia de impacto, eu falei, cara, será que é legal trazer isso para Brasília e tal? Mas, enfim, as coisas se encaminharam de uma outra forma. Então, se puder falar um pouco sobre isso para quem está nos ouvindo, acho que valeria a pena a gente aprofundar. Bem legal. O mesmo processo que eu falei lá atrás, que a startup e o investidor usa para avaliar se vai investir ou não numa startup, é o que a gente usa. 70, 20, 10. 10% a ideia. O que é a ideia? É um modelo de negócio. Mas aí a gente já validou isso. A gente, claro, pode adaptar uma coisa ou outra ali para sua cidade, para o seu bairro, mas a gente já tem tanta experiência com tantos modelos diferentes, que se você, franqueado, achar que na sua cidade faz mais sentido um modelo em que a sua escola é dentro de uma outra escola que já tem uma escola regular. A gente já testou. Fazer dentro de uma faculdade, fazer dentro de uma empresa, fazer uma ONG, alugar um ponto no comercial, alugar uma sobreloja. A gente já testou tudo isso. Então, essa parte dos 10% do processo está mais com a gente do que vocês. É aí onde a gente ganha bastante tempo do empreendedor. 20% da análise é a tua cidade, o teu bairro. Por que é só 20%? Porque esse problema do inglês ele é tão generalizado no Brasil que quase todas as cidades do Brasil têm escolas de inglês e algumas. A maioria tem um monte. Ou seja, isso já é uma validação, claro, simplista, de que cabe. A gente faz uma análise bem, a gente tem geolocalização, a gente tem uma inteligência muito grande de quantas cabem em cada cidade e tal. Mas a gente está no momento que eu te diria que 95% das cidades brasileiras a gente cabe uma escola nossa, porque a gente já testou em cidades vizinhas pequenininha, em capital, em grande, Nordeste, Sul. Então, é 20%. Os 70%, que é o seu ponto, Gabriel, é o empreendedor. Esse é o ponto-chave para o nosso negócio dar certo.
Ele funciona quando o empreendedor e a empreendedora ele se dedica no front do negócio, é barriga no balcão. Aí você fala assim, pô, mas eu sou um investidor. Ótimo, também pode funcionar, mas você vai precisar, na sua aplicação, vir com alguém junto, que é quem vai ficar lá na escola. Olho do dono. Quando a gente tentou expandir a escola própria fora, não tinha um olho do dono. A gente botava um funcionário lá. Funcionou? Não. Não. Então, a mesma coisa. Não vai funcionar para você franqueado também. A menos que você tenha um sócio, e a gente exige que tenha uma porcentagem, você pode entrar com dinheiro, que não é muito, essa pessoa entra com trabalho, e aí sim são parcerias que podem funcionar. E o que a gente vai avaliar é basicamente o seu perfil empreendedor, a sua motivação, a sua vida, isso influencia muito. Às vezes, a pessoa trabalhou muito tempo e tem um perfil mais, assim, quer ter mais um resultado, tá mais tranquilo na vida. Para a gente isso é um sinalzinho amarelo. Assim, a gente busca alguém que realmente vai se dedicar para o negócio dar certo, porque precisa, apesar de estar bem validado, precisa de dedicação e precisa entender que é um processo de longo prazo. O retorno financeiro ele vai vir, mas ele depende de uma abertura para aprender, e a premissa básica aqui é compartilhar dos nossos valores. Eu nem comento isso porque isso aqui é já de largada. A pessoa ela tem que ter essa mentalidade híbrida, ou a desenvolver. Então, assim, a parte de impacto, de querer mudar o mundo, isso tem que estar forte, mas ela tem que estar disposta, se ela ainda não tem, a desenvolver esse lado do business, do comercial principalmente. De fazer como eu fiz durante 4, 5 anos da minha vida, de imprimir um panfleto, ir no metrô Capão Redondo e ficar entregando lá até matricular aluno direto na saída do metrô. De ir em casa e conversar com as pessoas, de entrar na escola e conversar, e de fazer essa ativação e não ficar sentadinho aqui esperando a matrícula vai pingar, porque produto bom se vende sozinho. Não vende. Hoje em dia, produto bom, não vende sozinho. Ao mesmo tempo que tem um monte de produto ruim, serviço ruim, que vende pra caramba. Por quê? Porque tem uma estratégia comercial e tem uma visão comercial lá. Então esse é um ponto que a gente avalia. Não necessariamente se a pessoa teve muita experiência com comercial, não só, mas se ela tem um perfil que está a fim de aprender, que a gente consegue ensinar e apoiar em tudo. Mas ela tem que estar disposta a fazer esse trabalho de junto, de estar ativa ali, pensando na sustentabilidade do negócio e no retorno financeiro, por que não? Bacana, Gustavo. Estava te ouvindo aqui e pensando na questão da missão de impacto, né? Que todo negócio de impacto tem, e quanto isso aparece importante para vocês na hora de escolher um franqueado. Passa para saber se essa missão de impacto está sendo realizada, a relação com o beneficiário, né, do negócio, ela é um aspecto extremamente importante. Eu gostaria de saber de ti como é que acontece essa relação com o beneficiário na For You Too, nesse contexto de escala em vários estados, quais são as adaptações que vocês têm que fazer, como é que entra a questão do franqueado também nesse aspecto da relação com o beneficiário, para saber se a missão de impacto do negócio, aquela que, né, justifica a chegada de vocês ao mundo, né, está acontecendo de fato. Uhum. Muita conversa. O processo seletivo, apesar de ser rápido, ele é bem intenso. Então, envolve aqui as maiores lideranças do time. São algumas conversas que a gente faz para realmente tentar entender esse processo. Então, muito do que a pessoa fez, da história da pessoa, né? Isso a gente chama de FMF no mundo das startups, Founder Market Fit. Então, eu falei do Product Market Fit, o PMF, que é o que todo mundo das startups vai ficar falando e tal. Mas, para mim, o mais importante é o FMF, que vem antes. O Founder Market Fit. Qual que é o fit que você, Aurélio, você, Gabriel, tem com esse mercado que você vai atuar? O que é esse fit? Cara, o quanto que a tua história está relacionada com isso? O quanto que isso é uma coisa que realmente, cara, toca um pouquinho no seu coração, entendeu? A gente está falando de business, de negócio, então a gente está falando aqui de cabeça também. Mas no nosso caso, no nosso ecossistema, precisa falar um pouquinho aqui. Precisa entender que, cara, o que você está fazendo vai te trazer retorno, mas
vai trazer um retorno social gigantesco. A gente já teve mais de 30 mil alunos. O que a gente tem de história de mudança de pessoas é absurdo. E essas histórias, Aurélia, elas são quase que iguais em toda a cidade, porque a gente não está só em 6 estados, fazendo até uma correção. A gente está em quase todos, porque a gente tem aula online. A gente tem gente de outros países como aluno. Então, na verdade, qualquer pessoa que está escutando a gente que quer estudar inglês, seja em turma ou particular, se quiser acelerar, manda uma mensagem lá no nosso site, para o nosso time, e a gente já tem essa solução online para qualquer lugar. Então, isso faz com que a mudança que tem, o relacionamento ali com o aluno, ele é algo muito crucial, ele é algo muito importante, porque além do inglês, a gente se propõe a ser quase como um coach ali da pessoa, para a carreira, para a vida dela, para as decisões, apoiar, ajudar ela nos sonhos dela ali, e no fundo é esse o nosso objetivo, né? Então, o inglês é uma ferramenta talvez a mais importante hoje em dia, de tudo que a gente tem de educação, mas não é a única coisa, né? Você tem que ter ali um plano de desenvolvimento seu, então a gente tenta ajudar os nossos alunos e, claro, dependendo da cidade, o jeito de se comportar. Então, a gente tem escola interior de São Paulo, de Minas, o pessoal é um pouco mais desconfiado, então a gente sabe que as matrículas lá vão levar um pouco mais de tempo, mas depois que tiver os primeiros no grupinho de alunos ali, vai vir o boca a boca e aí o negócio vai em vez. O foco ali é menos no ímpeto comercial. São Paulo já é outra história, tem que começar matriculando de cara bastante, porque vai ter giro, porque a vida do paulistano é maluco, então a evasão talvez vai ser um pouco maior, mas vai ter um giro maior, então tem que ter mais ativação. As estratégias comerciais vão variar. No Rio de Janeiro é em um caminho, você tem que andar mais, tem que conversar dependendo ali com algumas lideranças locais para o negócio fluir bem, senão você vai ter outro tipo de problema. Então, assim, esse tipo de coisa, por isso que a gente precisa do franqueado, porque o franqueado, no geral, é dali. Não precisa nem aprender, não é a gente que vai ensinar ele que vai falar para a gente, ó, Gustavão, aqui, ó, muda isso aqui, isso aqui. E a nossa vantagem, a gente, como é uma franquia que não é gigantesca, a gente consegue ter esse contato ali com o franqueado e de adaptar. Porque a gente quer que o negócio dê certo e a gente já tem braço hoje de time para adaptar ali, na medida do possível, algumas coisas para cada realidade. Mas, no geral, as adaptações não são tão grandes, não. Que a gente consiga um modelo bem homogêneo, de certa forma, do nosso curso. Comigo. Vamos lá. Gustavo, a gente falou muito de impacto, falamos de educação, que é um tema que me apaixona, mas a gente precisa falar, né, como são negócios de impacto, não existe impacto se não houver sustentabilidade financeira. E, logicamente, que para escalar, para se sustentar um negócio de impacto, essa questão é muito importante, para escalar também. Então, eu queria entender um pouco de você, como é que é como é que são as finanças de uma organização de impacto no processo de escala, como ocorre o fluxo de capital, qual o papel dos investidores nessa jornada, que tipo de instrumentos financeiros são necessários, e se puder também, à medida que falar sobre isso, sobre esse tema, trazer exemplos da Fortune, acho que seria muito rico para quem está nos ouvindo e assistindo. Adoro esse assunto, Gabriel. Adoro. Eu levei 4 anos para descobrir que tinha um outro jeito de jogar o jogo. Pensa num videogame, tem ali, você abre o jogo, você escolhe o nível do jogo. Você quer jogar no modo hard, no modo difícil, no médio ou no fácil. Como a gente começou em 2011, só tinha um modo hard. E aí eu nem sabia que podia ter outro. O que é o modo hard? Sem dinheiro. Vai e faz. No mundo das startups, a gente chama de bootstrapping. Palavra meio estranha, mas é basicamente o que 99% dos empreendedores brasileiros faz assim. Então, se você já montou algum negocinho, seja qual for, como que é o bootstrapping? Você pega um pouquinho de dinheiro que você tem, bota ali, começa o negócio dá um lucrinho, você reinveste, vai reinvestindo. E aí você vai crescendo assim. Esse, gente, é o modo hard, que 99% dos empreendedores de qualquer coisa no Brasil e no mundo também jogam. E eu jogava assim porque eu não sabia que tinha outro. Não quer dizer que o outro modo que eu vou falar é o fácil também, que é bem difícil em vários pontos, tá? Mas só para exemplificar aqui. Quando a gente fala em escalar, a gente olha ali, tem mais ou menos 2.000, 3.000 unicórnios no mundo.
empresas de mais de $1 bilhão, startups. Fizeram isso muito rápido. A gente fala assim, nossa, em média, gente, eles levaram 6 anos para criar uma empresa que vale $1 bilhão. Tá? Em média, você analisa todas, Uber, Nubank, todas as do mundo, dá em média 6 anos para você sair de zero, aqui, uma ideia, como talvez alguns de vocês, e daqui a 6 anos, pensa, sua empresa está valendo $1 bilhão. Ou seja, ela está faturando por ano mais ou menos $100 milhões, ou seja, $500 milhões por ano de faturamento. Maior que um monte de empresa grande aqui no Brasil. Isso tudo em 6 anos. Isso é growth, tá? Só para a gente... Esse é o crescimento tão startup. Claro que a gente fazer isso no setor de impacto e no Brasil mesmo, você bota aí o dobro de tempo no melhor dos cenários. E de todos os negócios que começam, 0,00006 vão chegar lá, tá? Então, isso não quer dizer sucesso. Sucesso que virou um unicórnio, é gigantesco, cresceu nesse nível, que é estrondoso. Chama de fake natty, falso natural. Né? Assim, que cresce num nível que, meu Deus, como que pode? Isso não é natural, não é normal também, tá? Mas serve como uma referência para a gente entender assim, o que é crescer muito? É isso, absurdamente, é isso. Só que tem um detalhe que ninguém conta, ou pouco se fala, que para você fazer esse tipo de crescimento, gente, você em média capta $160 milhões para o seu negócio. É o que você precisa de captação. Em 4 rodadas no geral. Isso dá mais ou menos 600, quase 800 milhões. Quase $1 bilhão que você precisa botar de investimento no seu negócio para fazer um unicórnio. Então, a gente acha, meu negócio não consegue crescer e tal. Tu tá jogando no hard mode. Tu tá jogando no modo difícil. Por que isso? Qual que é a lógica por trás? Expandir tem uma coisa só que é certo. Eu posso apostar qualquer coisa. Tu vai errar e não vai errar pouco. Tu vai errar muito. A expansão ela é basicamente um processo de erro muito acelerado e de correção rápida. A chance de destrambelhar e tal de história, você pula de paraquedas e constrói ali o paraquedas enquanto está caindo. A chance de você se estribuchar é muito mais alta. Mas empreender é mais ou menos isso. A grande diferença é que quando você consegue captar recursos de investimento, tu ganha mais tempo, tu ganha fôlego e tu consegue errar mais rápido. Não quer dizer que você captou o negócio vai dar certo, não. Mas tu tem mais chance de errar. O empreendedor brasileiro não tem uma chance de erro. E aí falam, por que não inova? A inovação no Vale do Silício. Não tem margem de erro. Se tu errar, já era. Exemplo disso, a pandemia. Essa tragédia. A maioria dos negócios brasileiros quebrou em menos de 15 dias. 20 dias sem receita, o negócio fechou. Isso só mostra que a gente, sem fôlego financeiro, gente, inovar é possível, super. As nossas periferias são um laboratório de inovação, assim, eu posso falar por experiência, assim, aprendi muito mais de startup, de empreendedorismo, negócio de impacto em Santa Cruz, em Campo Grande, onde eu nasci, do que na USP. E o que eu posso dizer é que eles fazem tudo isso sem nenhum fôlego. Então, esse fôlego é crucial para o processo de inovação. E o fôlego vem dessa grana. O fato é que a grana para startups no Brasil já é desse tamanho. Para negócios de impacto, então, é disso aqui. E a expectativa é maior ainda, porque além do retorno financeiro igual, tu tem que crescer impacto igual. Só que os bolsos para financiar os erros e os aprendizados, eles são muito mais duros para o negócio de impacto. Tanto por tamanho, quanto a exigência também. Muito mais duro. Espera-se muito mais e dá-se muito menos dinheiro do que para qualquer outro perfil de business. Então, muito do que eu venho advogando, trabalhando, educando, dando curso, mentoria, palestra, ensinando como fazer também, é incapacitar esses empreendedores a acessar esse dinheiro, porque tem crescido e vai crescer muito mais. Acessar, preparar esses empreendedores, como eu acabei preparando, para conseguir captar dinheiro para fazer isso. Seria leviano eu falar aqui que eu comecei sem dinheiro nenhum e cheguei até agora sem dinheiro nenhum. Gente, claro que não. Os primeiros 4 anos, porque eu nem sabia que tinha outra possibilidade. Eu tive que ir na Finlândia, num curso, num prêmio que a gente ganhou lá,
todo mundo falando de investimento, e aí que eu voltei para o Brasil, falei, cara, eu preciso entender sobre isso, e comecei minha jornada ali captando. Foi graças a essas captações que a gente pôde fazer esse tanto de tentativa aqui. A maioria delas dá errado, gente. A maioria das tentativas do iFood dá errado, da Uber deu errado, da 99 deu errado. Essas empresas não dão lucro até hoje. Não dão lucro. Só que para um negócio de impacto, ele já tem que dar lucro no dia 2, no dia 3. Então, assim, a gente acaba se comparando com outro jogo, mas aquele outro jogo lá está queimando dinheiro mês a mês. E não é pouco. São alguns milhões financiando esse crescimento. E aí a gente quer que o negócio de impacto cresça bastante, e a responsabilidade é do empreendedor que não está inovando, que errou, ou ele testou ali e errou. A gente não entendeu nada. Como ecossistema, ainda falta maturidade nesse ponto, está melhorando, felizmente, nas duas pontas, tanto os founders, muitos não conseguem captar porque não tem ainda esse conhecimento, porque é um conhecimento que não se ensina em faculdade, não se ensina em muitos cursos, ainda é muito elitista, quase tudo é em inglês. E, do outro lado, o mercado de investimento para impacto ele ainda é muito menor do que o que a gente precisa, apesar de estar crescendo, felizmente, tem muitas coisas legais. Esse match ainda não aconteceu. O Product Market Fit de investimento de impacto ainda não aconteceu. Ainda não deu esse match 100%. Estamos ajustando nas duas partes aqui e eu acho que a gente precisa qualificar os empreendedores, entender, aprender, estudar e olhar para quem sabe levantar dinheiro. Para mim, acho que um dos meus, para finalizar aqui, um dos meus quase mantras assim que eu carrego comigo nos últimos anos é hackear o sistema. Para a gente hackear o sistema, a gente precisa levar mais dinheiro de erro para esses empreendedores e esses empreendedores sociais, para que eles possam errar, como a Faria Lima pode errar para caramba. E não tem quase pênalti ali, porque levanta mais dinheiro e erra por mais 2, 3 anos, e a gente tem 1 dia, 2 dias de erro. Então, e quer se comparar na mesma régua. Então, para mim, eu acho que o processo aqui é entender, ensinar, apoiar os empreendedores a hackear isso, a entender como falar aqui do universo, entender como funciona a dinâmica do capitalismo no mundo e aqui no Brasil, para conseguir encontrar algumas brechas para puxar o dinheiro lá de Wall Street, do Vale do Silício e da Faria Lima e levar para a periferia, levar para os subúrbios, para o agro, levar para as coisas que é sustentável, né? Para levar para os problemas que o mundo mais precisa. Então, isso tem sido muito, na verdade, do meu propósito aí nos últimos anos. Pô, baita conversa inspiradora, né, Aurélia? Assim, daria para a gente ficar aí um bom tempo aqui com essa aula aí, aula do professor Fuga, Skin the Game, né? Falando aquilo que muitas vezes não está nos livros que a gente vê nas faculdades, não está no quadro branco das faculdades. Fuga, para a gente encaminhar aqui para os finalmente, né? Eu acho que você já trouxe muitas dicas, né? Para o empreendedor iniciante que está fazendo a transformação conosco. Mas para quem quiser se aprofundar, né? Que tipo de dica você deixaria assim, em termos de livro, filmes, séries, cursos? Assim, cara, saiu daqui inspiradíssimo com esse papo. O que ele pode se aprofundar na visão do Fuga? E aí, depois de responder essa pergunta, também deixar já a sua mensagem final para quem nos ouviu e nos assistiu. Maravilha. Tem muita coisa. Eu acho que, assim, para quem está querendo mais tatear e olhar um pouco, tem alguns podcasts que eu gosto. De novo, acho que para a gente subir um pouco a nossa barra, a gente precisa, claro, consumir todo tipo de conteúdo feito para o setor, como todo esse material aqui, gente, isso é básico, tá? Então, eu estou considerando que tudo que a galera tá pipe, o que vocês aqui estão construindo, que vocês já zeraram isso, tá? E se ainda não fez, primeira coisa, zera as 10 primeiras páginas do Google que você botar empreendedorismo social em português, pega coisa em inglês e vai lendo. Ali. Estou supondo que vocês já estão passando por essa etapa. Meu insight. Startup. Vamos olhar para o que essa turma está fazendo de bom. Com um olhar crítico, sim, mas tentando pegar o que tem de bom, porque tem muita coisa ruim. Tá? E aí, nesse universo, tem algumas essenciais aqui. De livro. Lean Startup, básico. Hard Things About Hard Things, que é o lado difícil das decisões difíceis. Depois eu posso ilustrar para vocês, é um livro bem legal.
E o terceiro que eu gosto muito, que é o Zero to One, de 0 a 1. Então, são esses 3 livros que eu acho que são... Tem um quarto que eu gosto muito, que é o Blitzscaling. Esse eu nem sei se tem em português, mas arruma um jeito aí de traduzir. Ou estuda lá com a gente, que aí você vai conseguir falar inglês bem também. Tá fazendo merchan já. Esses 4 livros eu acho que são muito bons. Tem alguns podcasts que eu acho que são muito legais para quem está, de novo, querendo entender mais do lado startupeiro da coisa. O próprio Blitzscaling é um podcast incrível. A gente tem o Nastella Playbook, que é um fundo de venture capital brasileiro, que entrevista vários founders de startups, que é muito legal. Vou deixar esses 2 podcasts. Nastella Playbook. Um fundo, cara, genial, assim, o Edson e a galera toda lá fazendo um trabalho muito legal ali de estímulo. Esse é o segundo nível, conteúdos e tal. O terceiro nível é cursos. Felizmente, algo que eu tenho estado pessoalmente bem envolvido ali, estão começando a surgir alguns cursos. Eu mesmo já montei um curso que eu mesmo lancei no ano passado. Hoje eu faço mais on demand, então junto ali um grupo de empreendedores sociais, aí eu monto algumas turmas, mas o pessoal da Agos Social, onde eu dou aula também, são bem especializados em empreendedores sociais, e aí já tem cursos específicos, então tenho alguns cursos lá e os outros colegas que dão, assim, é bem específico para isso. Então, esse seria o segundo nível. Se você já está um pouquinho no quarto nível, que é um nível assim, cara, eu já estou rolando, já estou fazendo, já tenho muito conteúdo na cabeça, mas agora eu preciso destravar, fazer. Mentoria, tanto as gratuitas, de bater um papo ali com o mentor, conversar com a gente, o ecossistema no geral é muito aberto, apesar de ter tempo restrito, mas buscar algum tipo de mentoria ou algum programa de acompanhamento mais próximo, eu tenho feito alguns. Para negócios que já estão ali, assim, numa fase para captar, que estão precisando de ajuda para embelezar a noiva ali, né? Deixar a apresentação mais legal, fazer uma modelagem financeira. Às vezes o empreendedor ele manja muito do problema, mas eu manjo muito dessa parte do business financeiro. E aí eu acabo trabalhando com muitos desses negócios também, como fazer um hobby remunerado, que é muito legal. E tem um lado de consultoria, que aí o meu próprio time mesmo, aí é uma outra frente, meu próprio time mesmo faz toda a apresentação, a modelagem financeira e ajuda o negócio ali nessa fase inicial. Eu entendi que, tipo, para além do meu próprio negócio, eu acho que tem tanto aprendizado e tanto erro que eu acho que se eu fosse esperar ficar mais velho para ir começar a passar um pouco desse conhecimento de quem está no campo, eu acho que analisando ecossistemas pelo mundo de inovação, o fator principal que eles viraram, são 2. É grana disponível, mas tem um outro, que é troca de informação entre os players. Isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu, apesar desse ano e no último eu estar bem low profile, só tenho aceito convites, falado em eventos de amigos que convidam mesmo, porque estamos focados em outras coisas. É muito legal ver isso no ecossistema. Todo mundo é muito voluntarioso, todo mundo, no geral, está bem disposto por um café. E esse tipo de coisa é onde está o aprendizado central. Então, eu senti a falta de alguns conhecimentos e, como bom empreendedor, é isso. Ao invés de ficar reclamando, por que eu não fiz vários anos de faculdade, economia na USP? Cara, o que eu aprendi disso tudo que eu estou falando aqui? Aprendi várias outras coisas importantes, mas sobre esse tipo de coisa. Mesmo nas faculdades de administração pelo Brasil, então tentar mudar um pouquinho dessa realidade, pelo menos, é uma coisa que tem me motivado bastante. Assim. Então, eu montaria essa tríadezinha aí de aprendizado, e aí, dependendo de qual momento que você está, felizmente está começando a ter mais e mais conteúdo sobre isso. Ainda acho que é pouco, mas em breve a gente deve ter algumas novidades sobre isso aí também. Maravilha, muito obrigado. A gente teve com o empreendedor social, consultor e professor Gustavo Fuga com essa aula fantástica da 42 Idiomas, que está passando por um processo de rebranding e vai se chamar VC_TB, aquele você também que a gente digita lá no WhatsApp. Parabéns. Obrigado pelo seu tempo. E é isso, pessoal. A transformação, uma jornada no empreendedorismo social, foi feita para apoiar você, empreendedor e empreendedora de impacto socioambiental positivo, no desenvolvimento de suas organizações. A transformação coloca à sua disposição ferramentas, e-books, vídeos, podcasts e entrevistas fantásticas, como essa que a gente ouviu hoje com o Fuga, para que possa te guiar em todas as etapas do seu processo de impacto social positivo.
E vale reforçar, gente, que todo esse esforço foi cuidadosamente preparado para mentorar os empreendedores nessa caminhada. A transformação, ela pega na mão da empreendedora de impacto socioambiental, do empreendedor de impacto socioambiental, e acompanha esses empreendedores desde a ideia até o momento de planejar como escalar o impacto socioambiental positivo. Para acessar a transformação, você vai lá no site www.jornadasocial.com.br, faz teu cadastro e vem conosco, né, para construir um mundo com desenvolvimento sustentável. E antes do tchau final, a gente vai aproveitar e te convidar para continuar nos acompanhando nessa segunda etapa da transformação, porque o próximo entrevistado, o próximo encontro será o último, e a gente vai falar de avaliação de impacto, um tema fundamental para toda iniciativa que busca gerar impacto socioambiental, né? A avaliação sistemática de impacto positivo que o negócio gera é um dos elementos que vão caracterizar como negócio de impacto. Então, a gente se vê nesse próximo encontro. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.